Meus amados irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Cadê o Douglas aqui, hein? Se eu não falei ainda hoje para vocês, mas eu quero falar. Eu vos amo em Cristo Jesus. Bom é caminhar com vocês em direção aos céus. Francisco, Deus seja louvado pela tua vida. Está fazendo muita falta, né? 15 dias é muito dia, viu, irmã Adriana? Né, irmã Adriana? 15 dias é muitos dias, né? Mas vocês estavam no paraíso, né? Glória a Deus, vocês estão de volta. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema, a mensagem de Jesus através das parábolas. Na realidade, nós estamos estudando sobre Jesus, mensagem e ministério. Então, hoje nós vamos parar para refletir um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Talvez uma das parábolas mais conhecidas entre todas as parábolas de Jesus. Portanto, também, infelizmente, muitos erram, mas erram feio ao interpretar essa parábola. Então nós vamos hoje estar refletindo, meditando na mensagem de Jesus através dessa parábola. Nós vamos entender a macrovisão do reino de Deus. Estou vendo aqui um negócio aqui, ó. Tem me ajuda aqui que esse negócio que vai que uma criança pisa aqui e pode se machucar feio. Eu tenho um pouco de autismo, eu fico olhando aquele negócio ali, vai me incomodando, rapaz. Glória a Deus, Deus seja louvado, né? É toque, é? É toque? Ah, então é toque. Mas tem ali um negócio, um espeto para cima, se uma criança pisar ali, vai machucar feio. Vamos lá, meus irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, parábola do semeador. Vamos fazer essa leitura todos juntos pelo telão, porque aí ninguém vai fazer leitura com versão diferente. Vamos lá? 3, 2, 1. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Senhor nosso Deus, Santo e eterno Pai, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor Deus, através das nossas orações. Aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja, cada um dos Teus filhos que vieram aqui nessa noite. Eles vieram com seus corações ardendo, porque eles confiam por ouvir a Tua palavra. Ser servido nessa noite e falar aos nossos corações. Ó Deus, ilumina, Senhor Deus, a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Ajuda-me, ó Deus, a conspiração,
Senhor Deus, a ministrarmos a Tua palavra, esse ensinamento bíblico, Pai, que seja extraído todo o conteúdo, Senhor Deus, todo o alimento para as nossas almas, através dessa palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, prepara os nossos corações para recebermos a Tua palavra, Senhor. Dai-me a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, podem tomar assento. Amados, eu tentei organizar aqui em um esboço. Esses dias eu venho meditando, refletindo muito. Na realidade, a gente está estudando já faz alguns meses acerca das parábolas, da mensagem de Jesus através das parábolas, e como tem sido rico os ensinamentos e aquilo que nós temos aprendido de Jesus. Amados, eu confesso, eu leio os profetas, eu amo a mensagem extraída através da vida dos profetas. Eu amo as cartas paulinas, eu amo os evangelhos, sabe? Eu amo todos os livros da Bíblia. Mas quando nós paramos para refletir na mensagem proferida por Jesus, eu não sei vocês, mas cada vez que a gente vai ler uma palavra proferida por Jesus, Pastor Léo, sinceramente, eu chego, a estremecer, as minhas carnes chegam a estremecer, tal é a virtude que emana da palavra de Deus. É óbvio que toda a Bíblia ela é inspirada, mas as palavras de Jesus parece que ela tem um peso maior, porque era o Cristo. Jesus, ele é a pessoa central das Escrituras, Francisco. Jesus, ele é a mensagem central das Escrituras. Não precisa não, porque eu não preparei nenhum slide hoje, não, eu vou ficar só aqui na introdução. Ali está somente eu pedi para o Douglas ilustrar para mim uma imagem desse homem que descia de Jerusalém para Jericó. E sinceramente, se a gente fosse fazer o paralelo, eu tentei fazer um paralelo de Jerusalém e Jericó. Eu até comecei a fazer, até fiz, meus amados, mas eu ia precisar de muito tempo só para falar a importância de Jerusalém e o problema de Jericó. Vocês querem ver o problema de Jericó? A gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou tentar seguir aqui, dentro do esboço que nós preparamos. Então, eu comecei, na realidade, eu dei um tema, de acordo com o extraído da parábola, a parábola do bom samaritano, a macrovisão do reino, através da parábola, a macrovisão do reino. Porque essa parábola ela vai muito além de uma exegese rasa. Se a gente fizer uma exegese rasa, é óbvio, a gente vai falar da compaixão, nós vamos falar da misericórdia, nós vamos falar de se compadecer do próximo. Essa é uma exegese rasa. Mas quando nós nos aprofundamos mais, nós entendemos e vemos toda a história, o projeto de Deus, a obra salvífica de Cristo, a queda do homem desde o Éden, tudo isso dentro da parábola do bom samaritano. Por isso que é uma visão macro de toda a obra redentora de Cristo, através dessa parábola. Então eu introduzi aqui dizendo, entre as muitas parábolas ensinadas por Jesus, poucas são tão conhecidas e mal interpretadas quanto a do bom samaritano. Geralmente tratada apenas como uma lição de ética individual ou caridade cristã, essa parábola carrega em si uma tipologia poderosa que nos permite enxergar a essência do reino de Deus em contraste direto com os sistemas religiosos da época e, por consequência, com os perigos que rondam a igreja dos últimos dias. Porque o mesmo problema da igreja, lá na antiga aliança, nós enfrentamos hoje, mas com uma proporção ainda maior do que os erros cometidos da igreja na época, aliás, da antiga aliança, no templo e da antiga aliança. Jesus ele não contou essa parábola apenas para exortar a compaixão, mas para revelar uma visão expandida do reino, um reino que confronta as estruturas religiosas que, embora pareçam santas, passam de largo diante da dor e da necessidade humana. Então, toda essa estrutura da religião, daqueles que, em tese, representam Jesus,
representam a obra de Cristo, mas quando nós olhamos para o que disse Jesus através dessa parábola, na realidade, nós vamos encontrar Jesus fazendo ali, combatendo, ou seja, através da parábola, ele está respondendo uma pergunta, porque o texto que nós lemos, e nós hoje vamos ficar somente com o versículo 30 do texto que nós lemos aqui. Certamente eu vou gastar mais de alguns dias falando dessa parábola, tal é a profundidade da parábola. E hoje a gente vai ficar só no versículo 30. Mas nós vamos encontrar Jesus, ele respondendo, porque aquele doutor, aquele intérprete da lei, tentando Jesus, ele faz uma pergunta cabiciosa, e Jesus, como conhecedor de todas as coisas, prepara uma palavra dentro de um contexto que eles bem conheciam, mas com uma profundidade tal que eles não entendiam, porque Jesus estava falando por parábolas. E a gente vai aprender isso. Então, primeiro, coloca aqui, por favor, o versículo 30 do texto que nós lemos, 10 e 30. Olha como Jesus, ele inicia essa parábola. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, na Bíblia, é símbolo de comunhão com Deus, adoração e propósito eterno. Jerusalém, na Bíblia, é considerada a morada de Deus, lugar onde o templo foi construído, lugar de adoração. 1 Reis 8, 29, Salmo 102, 21. Vamos ler? Salmo 122, do 1 ao 3. Coloca aí, Salmo 122, do 1 ao 3. São várias referências, mas eu vou pegar somente algumas dessas referências. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Só até aí, só até aí. Então veja, Jerusalém é o lugar de adoração. Jerusalém, ela é considerada morada de Deus, mas também ela é considerada a cidade do grande rei, símbolo do governo divino. Salmo 48, verso 1 ao 3. Vamos ler também, são várias referências, mas eu vou pegar somente algumas. Salmo 48, verso 1 ao verso 3. Vamos ver a importância de Jerusalém naquela época. Glória a Deus. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formosos de sítio, e a alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido dos seus palácios por um alto refúgio. Então veja, só até o versículo 3. Então, Jerusalém também era considerada como a cidade do grande rei, lugar de adoração. Mas Jerusalém também, lá em Atos capítulo 1, verso 8, nós vamos entender que Jesus e os apóstolos iniciaram a missão onde? Em Jerusalém. Jerusalém é lugar de se aguardar a promessa, porque quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele disse o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas Jerusalém, geograficamente falando, ela está cerca de 800 metros acima do nível do mar. Ela está, para qualquer lugar que você sair de Jerusalém, quem já foi lá ou quem estuda geografia bíblica, sabe do que nós estamos falando, ela está no topo, ela foi edificada sobre o cume do monte, ela está no alto. Qualquer lugar que você sair de Jerusalém, para qualquer lugar que você sair de Jerusalém, você vai descer e não subir. Mas isso não é por acaso. Existe toda uma tipologia em relação a isso. Todo lugar que o crente sair do centro da vontade de Deus, não tem como ele progredir. Ele só vai fazer o quê? Regredir. Há um declínio quando se sai de Jerusalém, quando se sai da presença de Deus. Então não tem para onde subir acima de Jerusalém. Para qualquer lugar que você sair de Jerusalém, você vai descer. Mas o texto
Volta lá no versículo 30 novamente. É bem claro. Volta lá no versículo 30. O texto é bem claro. Esse homem que também a Bíblia não relata o nome desse homem, de que tribo ele fazia parte, qual que era a profissão desse homem, qual que era a natureza desse homem. Então o texto, ele é bem claro. Descia um homem desconhecido. Um homem que não conhecemos a sua origem. Este homem, diz o texto, descia um homem de Jerusalém para onde? Para Jericó. Agora em Jericó, Jericó foi a primeira cidade conquistada por Josué. Mas coloca aqui Josué capítulo 6 e o versículo 26. A cidade, ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Ela disse anátema. A cidade é anátema. Ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Coloca aqui, por favor, Josué capítulo 6 e o versículo 26. Após a conquista de Jericó, Josué, ele fez o quê? Ele amaldiçoou Jericó. Eu acho que deu. Aí, Danilo, vai conseguir? Travou aí? Se não, vamos ler, por favor. Josué 6 e 26. Qualquer um dos meus irmãos. Porque às vezes a tecnologia, ela acontece isso. 6 e 26. O que é que está escrito? Isso. E naquele tempo, Josué os expurgou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Agora coloca lá, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16, versículo 33. Josué disse que maldito o homem que reedificar Jericó, sob a pena de ele lançando os fundamentos, o seu filho mais velho morre. O filho mais velho lançou o fundamento, o filho mais velho morre. E o filho mais novo, ao colocar a porta, faz o quê? Morre também. Morre o mais velho, morre o mais novo. Agora passou-se aproximadamente 500 anos, 496 para ser mais preciso, de Josué até Acabe. 16, primeiro livro dos reis, capítulo 16, versículo 34. Vamos ler. Primeiro livro dos reis, 16 e 34. Olha o que está escrito. Ó. E em seus dias, Iel, o belemita, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas. Ou seja, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Passou-se aproximadamente 500 anos, desde que a cidade foi amaldiçoada. Josué, o Senhor Deus falou para Josué, a cidade é anátema. Josué destruiu a cidade, Josué conquistou a cidade, e no final Josué amaldiçoou, disse, o homem que reedificar essa cidade, certamente ele vai fazer o quê? Ele vai, lançando o fundamento, morre o mais velho, seu filho mais velho. As portas, o filho mais novo. E a gente viu o que aconteceu. Então Josué, ou seja, Jericó é um lugar amaldiçoado. Josué declarou que quem a reconstruísse faria o custo de seus filhos. Reconstruída com dor, foi reedificada por Iel, nós lemos aqui. Ambiente de cegueira espiritual e exclusão. A gente vê o cego Bartimeu. No caminho de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o homem está cego. Então, representa cegueira espiritual. Então, veja, tá? O homem que desce de Jerusalém para Jericó, ele está fazendo o quê? Ele está dando as costas para o Deus Todo-Poderoso. O homem que desce de Jerusalém para Jericó, ele está virando as costas para o propósito de Deus em relação à sua vida. Jerusalém é o lugar da promessa. Jerusalém é o lugar onde todos os santos devem
habitar. Em Jerusalém, nós somos alimentados. Em Jerusalém, nós estamos debaixo da proteção. Em Jerusalém, nós temos alegria, por pior que sejam as lutas e as adversidades, mas o Senhor nos garante vitória. Eita, que alegria. Pastor Edson, é um perigo quando alguém vira as costas para o propósito sublime e eterno de Deus para a sua vida. Em Jerusalém nós adquirimos sensibilidade espiritual, porque lá é a cidade do grande rei. Quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, nós vamos ver a nova Jerusalém descendo, adereçada, aleluia, dos céus, para a igreja triunfante. Oh, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Dá até vontade de ser crente, como diz o pastor Marcelo. Eu estou sentindo um negócio tão bom aqui, irmãos, dá vontade de pular. Dá vontade de pular, glória a Jesus. Porque eu estou em Jerusalém. Talvez eu já tivesse feito o caminho descendo. Talvez não, com certeza, em algum momento na minha vida, pastor Edson, eu já fiz esse caminho. Eu também já fui ferido. Mas veja, nós estamos falando de declínio. O texto, Jesus está falando de algo sublime. Jesus está falando, olha, lá no Éden, o primeiro homem também, ele desceu, ele declinou. Ele desfrutava da comunhão, da presença, todos os dias, do relacionamento, do diálogo com o Eterno. Mas quando o homem ele desobedece, Alexandre, ele entra em declínio espiritual, em declínio moral, e a gente vai entender isso. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está contando, ele está mostrando, através dessa parábola, toda uma visão macro da história da raça humana. O declínio, a redenção, a misericórdia. E a gente vai aprender tudo isso nessa parábola. Hoje não vai dar tempo. Mas quem não perder a série dessas mensagens, vai ser alimentado. E se estiver de pé, pensando em virar para descer para Jericó, ele vai se erguer, ou talvez ele está no caminho, talvez ele já perdeu as vestes, mas ele vai encontrar, aleluia, o samaritano. O bom samaritano, aliás, vai o encontrar. O homem sem qualificação. Na parábola contada por Jesus, 10:30. Não nos é dito o nome, a tribo, nem a ocupação do homem que descia de Jerusalém para Jericó. E isso não é por acaso. Este homem, ele é apresentado sem identidade aparente, nem méritos e sem qualificação. Porque este homem, ele representa toda a humanidade universalmente marcada pela queda, provocada pelo pecado, lá em Adão e Eva, Romanos 5, versículo 12. Você lembra o que está escrito? Por um homem, fez o quê? Veio o pecado ao mundo. Então não é por acaso que Jesus está dizendo. Um homem. Jesus ele não falou quem era esse homem. Ele fala do levita, ele fala do sacerdote, mas ele não diz quem era esse homem, porque esse homem era eu, era você, era cada um de nós, aqueles que já nasceram, já morreram, os que ainda irão nascer e morrer se Jesus não voltar logo. Este homem representa todos, essa humanidade caída. E descia um homem de Jerusalém para Jericó, está bem claro o texto. Este não é um movimento neutro. É interessante. Eu lembrei de uma expressão do Douglas, eu estava aqui meditando, relutando assim, sabe, refletindo esse texto. E eu lembro que o Douglas gravava muitos vídeos quando ele dava aula, e ele falava sempre o mesmo bordão. Ele dizia:
Quem não cresce, faz o que, Douglas? Quem não cresce, você dizia, quem não evolui, quem não está crescendo, ele está descendo. É interessante isso, né? Vamos colocar aqui, eu acho que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Veio na memória esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Assim, ó, esse homem, a Bíblia não diz que ele estava parado, muito menos que ele estava subindo. Mas diz que o movimento era o quê? Descendo. E nós vamos aplicar isso aqui. Olha, eu lembrei desse versículo agora. Olha o que é que diz. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, Paulo falando, continua, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez, para que continueis a fazer o que? A progredir, como nós aprendemos de Cristo, assim andai. Então, o crente que não progride, o que é que ele faz? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. O crente que ele não progride, o crente que deveria ser mestre, e permanece sendo menino, levado por qualquer vento de doutrina. Tem gente que fica 10 anos na igreja, 15 anos, 20 anos na igreja, mas ele não sabe fazer uma oração. Ele não conhece nada de Bíblia. Quando bate um testemunho de Jeová, ele sai correndo com medo. Porque ele não prospera, ele não progride. Ele regride. Mas nós somos chamados para fazer o quê? Para progredir cada vez mais. Põe o versículo 2, 4, põe o 2 também. Acho que é o 2 até o 3, põe o 2. Olha o que é que diz o 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Essa é a expressão que eu queria. É a expressão que eu queria. Não na concupiscência com os gentios que não conhecem a Deus. Nós não somos como aqueles que não conhecem a Deus. O Senhor já nos chamou, Ele já se revelou para mim, Ele se revelou para você, Ele já mostrou o caminho, Ele já nos batizou com o seu Santo Espírito, Ele nos encheu da sua glória, Ele fala conosco, Ele se manifesta quando nós oramos e buscamos a Ele, nós aprendemos a viver na dependência dEle. Então eu sei qual é o caminho, você sabe qual é o caminho. Então, em nome de Jesus, levanta da inércia. Oh, glória a Jesus. Crente que deveria trabalhar, dar fruto, ser exemplo, está sendo levado por concupiscência. E você sabe o que é concupiscência, porque eu estou sempre falando aqui para vocês. O que é isso? É forte, olha o que é concupiscência. Forte e continuado desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos, isso é concupiscência. É um forte e continuado desejo que arde no coração do indivíduo, mas não é da vontade de Deus. Deus não quer, e talvez não é nem o tempo, talvez até vai se cumprir, mas não sabe esperar. Anda na vaidade dos seus sentidos. Esse homem, ele não estava parado, porque nós, aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição muito séria, tá? Esse negócio de crente, eu estou parado, tu está parado? Não, tu está descendo. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu estou parado, eu estou acomodado, tu está descendo.
Tu não está parado. Lugar de crente não é parado nem descendo. Lugar de crente é subindo para Jerusalém. Esse negócio de crente está parado é coisa de quem não conhece a Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande. Eita, como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso. Crente que não sabe a importância de Jerusalém. Crente que não adquiriu sensibilidade para estar em Jerusalém, está correndo um sério perigo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vou repetir de novo, Jesus está voltando. Enquanto eu orava e meditava nesse texto, o Senhor falava ao meu coração: quantos crentes estão de pé, com as costas viradas para o propósito? Quantos crentes estão enveredando por caminho abaixo, descendo para Jericó, lugar de maldição, lugar de cegueira espiritual? Há poder no sangue de Jesus. Deus tirará a venda dos olhos, Marciano, de muitos crentes. Só vai se perder se quiser. Só vai se perder se quiser. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Esse calcente da vida que não para de perturbar, nem na hora do ensinamento, eles não param de perturbar, ficar ligando, né? Glória a Deus. Vamos lá. Este não é um movimento neutro, mas decadente. O homem não estava parado, tampouco subia, ele descia. Isto fala da condição espiritual de quem se afasta de Jerusalém, ou seja, de quem se afasta da presença de Deus e caminha em direção a Jericó, o mundo amaldiçoado. Descer de Jerusalém para Jericó é tipologicamente virar as costas para Deus, como fizeram Adão e Eva no Éden, Gênesis 3, o versículo 8 e o versículo 10. Neemias capítulo 9, verso 26 diz assim: contudo foram desobedientes e rebelaram-se contra ti, deram as costas à tua palavra, deram as costas à tua lei. 9, 26 de Neemias. Eu não vou comentar o texto. Romanos 1, 21 até o verso 23. Vamos ver, coloca aqui. Eu quero ler Romanos 1, 21 até o 23. Esse aqui é bom a gente ler. Olha o que diz aqui o texto. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, só até aqui. Quantos doutores da lei, assim como aquele que estava tentando a Jesus, dizem-se sábio, mestres, doutores, intérpretes da lei, da palavra, são conhecedores, mas não glorificam a Deus, não promovem o reino de Deus, não vivem para servir, mas querem ser vistos. Homens e mulheres doentes, porque não querem servir, Alexandre, querem ser vistos, querem ser aplaudidos, querem holofotes sobre as suas vidas. E a gente tem dado exemplo aqui do sal. Quando o sal entra em contato com a água, o que é que ele faz? Ele desaparece. Nós sentimos somente o sabor, e ainda tem que ser dosado na medida certa. Vocês entenderam, irmãos? Na medida certa. Vamos deixar essa vaidade, essa jactância, esse orgulho de lado, essa busca pelo reconhecimento humano, o hedonismo tomando conta da vida do indivíduo. Quem tem que aparecer na minha vida?
Quem tem que aparecer na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Sem abrir a boca, alguém precisa olhar para mim, olhar para você e dizer: eu vejo Deus na vida desse homem, eu vejo Deus na vida dessa mulher. Tem alguma coisa diferente. Ele não abre a boca, mas a luz que está sobre a sua vida irradia, e as pessoas logo percebem que você é diferente. Pessoas que têm prazer em servir. Glória a Deus. Como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso. Deixa eu correr aqui. Aí tem outras referências que eu vou pular aqui. A nação pecadora, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás, viraram as costas. O homem ferido na parábola do bom samaritano é apresentado sem nome, sem tribo, sem função, exatamente porque representa toda a humanidade caída em pecado desde Adão e Eva. Romanos 5, versículo 12. Ele não está parado nem sobe, ele desce. Isto é altamente simbólico. Descer de Jerusalém para Jericó é virar as costas para Deus, abandonar a comunhão e a trilhar caminhos de decadência espiritual. Então o crente, quando ele não está subindo, automaticamente ele está fazendo o quê? Não é assim, Douglas? O teu bordão? Ah, é isso aí. É que eu também não lembrava, eu só lembrava que era alguma coisa assim. Ou você melhora, ou você sobe para Jerusalém, ou você desce para Jericó. Crente não tem esse negócio. Jesus se revelou para você. A mensagem do Evangelho foi revelada para você. Você aceitou a mensagem do Evangelho. Ela brilhou na tua vida. Porque também não é para muitos. Não é todos que entendem a mensagem do Evangelho. Ocultasse essas coisas aos sábios entendidos, mas as revelasse aos pequeninos. Foi revelado para você. Você assumiu um compromisso. Você foi discipulado, desceu lá no tanque batismal, quando o ministro perguntou: você reconhece Jesus como Salvador? Eu reconheço. Você já o aceitou? Aceitei. Você promete servir a Ele todos os dias da sua vida? Prometo. Selou-se ali uma aliança, um compromisso. E dali por diante você precisa andar e progredir cada dia mais. Subir, paulatinamente. A vontade de Deus é a nossa santificação, é o processo de nos tornar mais parecido com o Senhor. Louvado seja Deus. Agora veja, coloca de novo o versículo 30 aqui, 10 e 30. Agentes da queda e da escravidão, caiu na mão dos salteadores. E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E ele fez o quê? Caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram. Caiu na mão dos salteadores, é essa expressão que eu quero. Caiu na mão dos salteadores. E descendo de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-se, retiraram, deixando morto. Versículo 30. O texto aqui, ele é bem claro. O homem que descia, caiu na mão dos salteadores. Forças hostis violentas que roubaram, feriram e o abandonaram quase morto, no campo espiritual e moral. Eu coloquei aqui, esses salteadores representam tudo aquilo que assalta a alma humana, quando ela se afasta da presença de Deus. E eu vou falando aqui embaixo, estes ladrões modernos podem não portar armas de fogo, facas ou espadas, mas assaltam a consciência, o caráter e a dignidade do homem, deixando-lhe marcas profundas, emocionais, espirituais e sociais. Aqui não está falando daquilo que é material, tá? Ali é tipologicamente falando das questões espirituais. Então hoje esses agentes do mal, eles não estão preocupados, ainda que há um índice de violência muito grande no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro há um índice muito grande de violência, mas esse texto está apontando para uma violência espiritual, algo espiritual. Esses homens, esses agentes do maligno, que roubam, que assaltam a consciência, porque as pessoas, muitos já estão com a sua mente cauterizadas. Muitos já não sabem mais o que é caráter, pastor Marcelo. São homens amantes de si mesmos, são avarentos, são soberbos,
são blasfemos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, dos prazeres dessa vida, das coisas efêmeras e passageiras. E isso deixa marcas profundas, emocionais, espirituais e sociais. Essa declaração de Jesus ecoa a realidade dessa parábola. O homem afastado da presença de Deus torna-se vulnerável a esses ladrões espirituais, o que o aprisionam, ferem e abandonam sem esperança, até que o verdadeiro samaritano, Cristo Jesus, venha ao seu encontro. Vamos ler Efésios 2, do verso 1 ao verso 3? Efésios 2, do 1 ao 3. Então veja, esses salteadores, esses agentes do maligno, Efésios, coloca aqui, 2, do 1 ao 3. Olha o que é que diz o texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ilha, como os outros também. Então veja, essa era a nossa condição quando nós estávamos lá no mundo. Mas será? Vamos parar um pouquinho. Uma vez estando em Jerusalém, será que nós corremos o risco, pastor Léo, de descermos para Jericó? Será? Sim, né? Porque nós não acreditamos, igual os crentes reformados, uma vez salvo para sempre. Não, nós não acreditamos dessa forma. Nós, assembleanos, não. Nós acreditamos no livre-arbítrio, no poder de escolha. O diabo, o inferno, não pode roubar aquilo que Deus determinou para você. Mas você, ao se afastar de Jerusalém, ao virar as costas para Deus, sim, você pode entregar tudo de mão beijada para o adversário. Eu vou correr aqui, eu vou pular, porque eu ainda quero falar ainda pelo menos mais 2 pontos aqui, para a gente finalizar esse primeiro versículo, esse versículo 30. A hora ali já está me apertando. Olha o que diz aqui. Caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram. Tem uma versão aí que diz assim, o qual lhe tiraram as roupas. Quem tem essa versão aí? Quem tiver essa versão pode ler, o finalzinho do versículo 30, né? Os quais o despojaram, ou seja, tiraram-lhe as roupas. O texto é claro, tiraram-lhe as roupas. Na cultura bíblica, as vestes têm um significado muito mais profundo do que a simples cobertura física. Elas representam identidade, honra, função, dignidade e proteção. Então, tiraram-lhe aqui as roupas. As roupas, ela tem um significado muito importante na Bíblia. E eu fui pegar ali o significado das roupas para cada situação, para cada tipo de pessoa. Roupas das donzelas, roupa dos príncipes, roupa dos sacerdotes, roupa dos profetas. Eu fui pegar, mas há uma infinidade de simbolismo em relação a isso, mas aqui eu sintetizei de forma bem sintetizada, só para a gente conseguir falar dentro desse texto. Mas se você quiser fazer uma exegese mais profunda, você vai ver o significado da roupa, que hoje tem tanta gente, acha que roupa não tem sentido, não faz sentido nenhum, mas tem sentido sim, irmãos. Tem sentido sim. O crente, ele não veste qualquer coisa, ele não sai escandalizando, vestindo roupa escandalosa, não, de forma nenhuma. Crente em Jerusalém tem as suas formas de vestir. Mas que roupa é essa, pastor? Aí é você e Deus. Coloca uma roupa, olha no espelho, estou glorificando a Deus? Amém, glória a Deus. Não estou glorificando a Deus, então não vai glorificar a Deus. Agora, se já tiver com a mente cauterizada, pode andar até a nuca, está tudo certo. Pode ficar despido, está tudo certo. Se tiver a mente cauterizada. Mas se for crente, estiver em Jerusalém, e eu não sou daqueles pastores que ficam aqui falando tamanho de roupa, de cabelo, não, mano, não. Jesus já me libertou disso. Estou falando agora de Bíblia, de Jesus, de palavra de Deus. Amém?
Perder as vestes, especialmente no contexto espiritual, é perder a referência de quem se é. Torna-se vulnerável às forças externas e internas que degradam o homem e a mulher. Quando o homem foi despojado das suas roupas, perdeu a proteção, ficou exposto. Eu vou até pular aqui, mas eu tinha dado o exemplo lá de... Vocês lembram lá de... Lá embaixo eu volto a repetir novamente. Mas quando o homem, ele caiu, ele declinou lá no Éden. Quando ele desobedeceu a Deus, imagina só, quando eu vou falar de queda, eu falava muito isso quando dava aula para jovens. O salmista, no Salmo 90, verso 2, Salmo de Moisés, 90, verso 2, ele diz assim, ó, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não é isso? Não está escrito assim, verso 2? Então, imagina a eternidade como uma linha na horizontal. Aí, em algum lugar da eternidade, Deus criou o quê? Céus e criou terra. Céu e terra foram criados em uma dimensão eterna, sim ou não? Hein, professor Marcelo? Hein, conferencista Edson? Céu e terra foi criado em uma dimensão eterna, ou não? Não é isso? Mas quando o homem, ele desobedece a Deus, o que acontece? Há uma queda. Então, imagina agora uma queda na vertical. Aí o homem agora, ele estava caindo. Cada vez mais para longe de Deus. Mas Gálatas 4:4 diz que Jesus veio onde? Na plenitude dos tempos, no tempo determinado. Naquele tempo determinado, Jesus veio. Aí o homem que estava em descendente, numa queda descendente, através de Jesus, através da mensagem do Cristo, da obra vicária de Cristo, ele, quando aceita a mensagem do Evangelho, aí o que é que a Bíblia diz? Ele foi o que mesmo? Justificado. É um ato de justificação, é um ato, não é isso, pastor? E agora a gente lê o texto de 4, versículo 4, lá de 1 Tessalonicenses. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então ele começa agora um processo de quê? Sabe aquela queda? Ele agora começa um processo de volta, para aparecer com o Criador, e volta para essa dimensão. É um processo que Salomão, ele diz que o justo, ele é como o 4:18 lá de Provérbios, né? Que o justo é como a luz da aurora, que ele vai resplandecendo, até ser o que mesmo? Dia perfeito. Aí quando o homem, ele entra novamente, que ele fecha os olhos, ele morre aqui, o corpo físico, e ele entra na eternidade, e agora ele é glorificado. Essa queda aqui, né? Que ele chega na eternidade, esse ponto volta para cá, é como se isso nunca tivesse acontecido. É isso. Quando nós chegarmos na eternidade, a gente não vai ter mais lembrança de queda, de problema, de pecado, não. Eu não acredito, pelo menos não acredito nisso. Quem quiser acreditar, mas eu não vejo isso na Bíblia. Se a gente tivesse lembrança dessa queda, desse pecado, a gente ia ficar remoendo nesse sentimento de tristeza. Lá não é lugar de tristeza, lá é lugar de alegria. Então veja, perde a sua proteção, ficou exposto às intempéries, assim como o pecador fica exposto às investidas do inimigo. Efésios 6:11. Vamos colocar aqui Efésios 6:11. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. É até somente o 11. Ele perdeu a sua identidade. Ninguém mais podia saber se aquele homem era rico, se era pobre, se era religioso, se não era religioso, se era gentil. É interessante que os judeus, que Jesus agora vai usar o quê? Ele vai usar o samaritano, a figura de um samaritano, né? Que a gente vai falar isso talvez na próxima semana. Jesus, ele usa a figura daquele samaritano, que aí nós vamos falar um pouco mais na frente. Mas os judeus discriminavam os samaritanos. Os judeus não consideravam os samaritanos. Mas os gentios também diziam, esse camarada, ele também não é nosso povo.
Ele é mestiço. Então ele era discriminado, ele era rejeitado por todos os povos. Ele era rejeitado. Ele foi rejeitado, né, pelos seus irmãos, pelo seu meu irmão, tanto do lado judeu, quanto do lado gentílico. Ele era rejeitado tanto de um lado quanto do outro. E a gente vai aprender quem era o bom samaritano e por que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas vamos lá. Perdeu a sua dignidade. A nudez pública, no contexto bíblico, era sinônimo de vergonha e de humilhação. Ezequiel 16, 37 e 39. Depois você lê na sua casa. Assim também é o homem longe de Deus, despido de justiça, exposto ao ataque espiritual, sem identidade, sem cobertura, sem condições de levantar por si mesmo. O homem, quando ele perde as suas vestes. Eclesiastes 9:8, né? Olha o que o sábio Salomão diz: em todo tempo sejam alva as tuas vestes e nunca falta o óleo sobre a vossa cabeça. A importância espiritual das roupas na Bíblia. Eita, irmãos, eu vou pular isso aqui. Mas eu vou somente citar aqui os pontos que eu coloquei aqui, mas não vou fazer nenhuma leitura. Porque cada ponto desse aqui tem um texto que eu escrevi e tem as referências bíblicas. Mas, cobertura da vergonha após a queda. A gente vai ver isso lá no Éden. Tá? Veste como identidade de autoridade. A gente vai ver isso com os sacerdotes, com os reis, com aqueles que Deus escolhia. Veste como símbolo de justiça. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, Romanos 13, verso 14. A noiva se preparou, foi-lhe dado que se vestisse de um fino, puro e resplandecente, que são os atos de justiça dos santos, Apocalipse 19, 7 a 8. As vestes brancas são símbolo da justiça e santidade que recebemos de Deus. Vestes de acesso ao reino. Você lembra lá da parábola da grande ceia, né? Jesus alerta que sem a veste adequada, ou seja, justiça espiritual, não há lugar nas bodas do Cordeiro. A parábola da grande ceia, vocês lembram disso, né? Mas eu não vou comentar. Mas veja só, olha o texto aqui, e eu vou parar por aqui. Meio morto. Volta o versículo 30 novamente, coloca o versículo 30 novamente, a gente vai ler todo o versículo. Eu vou fazer aqui a leitura de alguns pontos e já vou parar. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, tiraram-lhe as roupas, espancando-se, retiraram, deixando meio morto. Pronto, é o finalzinho do versículo. Deixando meio morto. O que é esse meio morto? Eu fiquei pensando, eu falei, puxa, ou está morto ou está vivo, mas meio morto, como é que é meio morto? Fiquei pensando, como que é meio morto, né? Aí eu peguei e fui ver lá no original, o que está escrito. Aí toda vez que eu vou lá nos originais, eu só lembro de Marcelo. Porque eu passo vergonha na hora que eu vou pronunciar, né, o texto do grego, o texto no original, mas lá no original a palavra é emitane. É isso, Marcelo? Ele já vai olhar ali, ó. Ele já vai olhar ali, ó, no dicionário grego dele, para ele humilhar a gente, né, e pronunciar de forma correta. Derivado de duas palavras, meio, e tanotes, morte. Literalmente, quase morto, ou à beira da morte. Isso é literal. Aí sim, aí com essa informação, aí a gente consegue ter uma iluminação do que o texto quer dizer. Ou seja, Jesus está descrevendo alguém com vida biológica ainda presente. Tá certo, Marcelo? Como é que é a pronúncia? Emitsani. Tá vendo? A minha pronúncia aqui é Emitsani. Para quem não conhece, a minha pronúncia está certa. Mas para o professor de grego que está aqui, né? Para o professor de grego que está aqui, ele vai ter que dar aula de grego para a gente. Meio morto. Lugar dos quase mortos. É isso aí, tá vendo? Por isso que é bom a gente ter professor de grego, né? É isso aí.
Aliás, eu arrisco porque eu não tenho vergonha. Né, Adriana? Se você me ver viajando para fora do país, é um barato. Eu saio falando alemão, saio falando inglês, eu saio falando tudo. Os caras não entendem. Eu digo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu não me embaraço com nada. E eu estou para ir lá na Grécia, e quando eu for na Grécia, eu vou falar grego. Vou decorar umas palavras para chegar lá falando grego. E vou dar muita risada lembrando do pastor Marcelo. Então Jesus está descrevendo alguém com vida biológica ainda presente, mas com total incapacidade de reagir, levantar-se ou pedir ajuda. Este homem está entre a vida e a morte, uma figura total de vulnerabilidade física e espiritualmente. Biologicamente, está vivo. Biologicamente está vivo. Espiritualmente, morto. Esse meio morto é isso. Será que tem gente assim? Em nosso meio? Um cadáver espiritual ambulante? Será que tem? Deve ter, né? Senão Jesus não tinha falado. Significados tipológicos e espirituais. O homem separado de Deus está espiritualmente morto, estando nós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios 2, versículo 1, nós já lemos. Embora viva fisicamente, o pecador sem Cristo está morto espiritualmente, sem comunhão com Deus, sem sensibilidade e sem direção, sem forças para se salvar. O homem meio morto não pode ajudar a si mesmo. Ele não clama, não se levanta, não se defende, e isso representa a condição do ser humano incapaz de alcançar a salvação por esforço próprio. Romanos 3, verso 10 até o verso 12. Perigo eminente de morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. O estado de meio morto revela que o fim inevitável, sem intervenção, seria morto. Seria morte total, não apenas física, mas morte eterna. Precisa de um Salvador. A figura do homem quase morto prepara o cenário para o surgimento do samaritano, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não apenas vê, mas age, toca, cura, restaura, renova e põe de pé novamente. E leva para a estalagem. Aleluia. E diz para o estaleiro: está aqui, olha, 2 dinheiros. Cuida dele, porque o que de mais gastares, quando eu voltar eu acerto tudo. E isso vai ficar para a próxima semana. O surgimento do bom samaritano. A condição desse homem que se levantou, deu as costas para Jerusalém. Ele tomou o caminho de declínio, descida moral e espiritual. No meio do caminho, o inimigo, o agente do mal, o maligno, pegou esse homem, espancou esse homem, tirou-lhe as vestes e largou-o meio morto. E agora ele precisa de uma ação, ele precisa de um Salvador, ele precisa de um samaritano. Louvado seja Deus, o samaritano está vindo aí. O samaritano está vindo aí, meu irmão, você que está acompanhando através da live. O samaritano vai te alcançar. Você que está nessa condição, você não tem força, já perdeu a força. O inimigo já, aleluia, já te feriu, já te esbofeteou. Você já perdeu a identidade, você já perdeu a comunhão. Mas o samaritano está aí te alcançando. Dê um glória a Deus, porque o samaritano vai te levantar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Pastor Adras, vem aqui, pastor Adras. Já ora pela palavra e já faz o encerramento. Glória a Deus. Amém, irmãos? Guarda a palavra. Mensagem de Jesus, através da parábola, louvado seja Deus, extraída diretamente do coração do Cristo da cruz do bom samaritano. Mas eu estou com a vontade tão grande de pregar que eu ia começar a pregar agora.